Belezinha, então, moçada. Vamos lá, então. Embora esteja escrito aqui gramática 1000, vamos fazer aí a correção de física, um negócio doido, né? Vamos lá, né? Faz parte aí do processo. Moçada, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me digam aí se vocês a verão. Vamos lá. Essa primeira questão, então, moçada, ela fala assim, uma partícula move-se em linha reta. O gráfico abaixo mostra a dependência da velocidade v com a posição x. Aí ele pergunta, qual o valor da aceleração para x igual a 3 metros em metros por segundo ao quadrado? Encontre também o valor da aceleração máxima entre x igual a 0 e x igual a 5 metros em metros por segundo ao quadrado. E aí eu pergunto, essa questão foi difícil? Foi tranquila? Quem não conseguiu fazer? Todo mundo fez? Professor, Pois não. eu consegui fazer ela por conta que a primeira pergunta eu achei mais simples e já tinha resposta, só que eu não entendi direito esse valor da aceleração máxima, não consegui calcular esse negócio não. Vamos lá. Quando que a aceleração é máxima? Quando você tem o máximo valor dela. Só que se você olhar para esse gráfico, você só vai ter aceleração nesse ponto aqui, né? Você tem um gráfico aqui, V por M, né? V por deslocamento. E aí, se você olhar aqui, você vai ter aceleração onde? Você só vai ter aceleração aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Toda essa reta que você está vendo aqui, ela vai gerar para você a sua aceleração. Você só tem aceleração aqui. Ah, professor, mas não é um V por T, não tem problema. O fato é que quando você olha o eixo Y, você tem V. E quando você olha o eixo X, você tem distância. Mas o que você sabe que esta velocidade de 0 a 1 não altera. Tá vendo? Quando o valor dela aqui é 4, ela é 4 metros por segundo de 0 a 1 metro. Tá vendo? Então, de 0 a 1 metro, ela não altera. Então, isso é movimento o quê? Uniforme. Beleza? Só que aí o que acontece? Você começa a olhar aqui, ó, que 1 segundo depois, ou seja, de 1 a 2 segundos, o que aconteceu com a sua velocidade? Ela diminuiu. Tá vendo? Ela era 4, passou a ser 3. 1 segundo depois, ela diminuiu de novo. De 3, ela foi para 2. E 1 segundo depois, ela diminuiu de novo. De 2, ela foi para 1. E aí, ela ficou constante até a distância de 5 metros. Dá para perceber, então, que a sua aceleração está ocorrendo do tempo 1 até o tempo 4. E onde ela é máxima? Ela é máxima onde você tiver, no caso aqui, da sua velocidade, onde a sua velocidade foi máxima. Entendeu? Por quê? Porque vai chegar um ponto aqui embaixo, ó, que a sua aceleração vai zerar, ó. Se de 4 a 5 não tem mais aceleração, você não zerou essa aceleração? Zerou ou não zerou? Então, na posição 4, você tem a relação ali de que a sua aceleração é 0. Entendeu? Então ela foi máxima em 1 e mínima em 4. Entendeu? Aí eu só jogaria então no Na verdade, o torricelli. que ele quer é que você ache aceleração nesse intervalo, que é porque a aceleração é constante, lembra? Movimento Sim. retilíneo uniformemente variado. Porque você tem que interpretar que ela é máxima num ponto e mínima em outro. Ela é máxima quando você começa o movimento acelerado. Na verdade, esse é um movimento desacelerado, né? Você está aplicando uma aceleração contrária à velocidade. Por isso que você está diminuindo o valor dela. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá? Vou botar na tela aqui para vocês a resolução. Vamos dar uma olhada então como seria uma das resoluções, a ideia da resolução. Todo mundo entendeu o gráfico aí, né? Então vamos lá, ó. Olha aí, ó. Olha aí que belezinha. Então, veja. Você tem essa região que eu falei para você, que é a região onde você tem aceleração. Por isso que eu botei ali, ó. Destacando a região entre x igual a 1 metro e x igual a 4 metros. Então, eu destaquei essa região aqui. Então, essa região aqui, ó, eu destaquei, que está nessa corzinha avermelhada aí. Tudo bem? E aí a gente vê que eu formei um ângulo θ aqui. Tá vendo que eu formei esse ângulo θ aqui? Esse ângulo θ, embora eu tenha colocado aqui, né? Vamos lá. O que a gente sabe, ó? Qual que é a definição de variação de velocidade? Tá vendo? Qual a definição de variação de velocidade? É ΔX sobre ΔT, não é isso? Velocidade média é ΔX sobre ΔT.
Então você vai ter que o ΔT, eu vou passar o ΔT para cá e o ΔV para baixo. Então ΔT vai ser ΔX sobre ΔV, concorda comigo? Tudo bem? Então lembra que eu falei? Você mata esse problema com esse raciocínio aqui. Aí o que é aceleração? Olha lá, o que é aceleração? Aceleração é a variação de velocidade na variação de tempo. Concordam? Agora, o que eu chamei de variação de velocidade? Tá aqui, ó. Isso aqui que eu chamei de variação de velocidade. ΔX sobre ΔV. Então eu joguei, ó. ΔX sobre ΔT. Isso aqui é V, né? Ó, V é ΔX sobre ΔT. Sobre ΔX sobre ΔV. Por que esse ΔX sobre ΔV? Porque é a definição que eu coloquei aqui de ΔT, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui de cima, ó. Essa parte aqui de cima é o meu ΔV. E essa parte aqui de baixo, ele é o meu ΔT. Que a gente definiu ali, ó. Tá vendo? Então a gente chega que a aceleração, ela vai ser, para esse gráfico aqui, ó, a aceleração vai ser uma velocidade vezes ΔV sobre ΔX. Vai ser a velocidade que eu quero vezes ΔV sobre ΔX. Por quê? É só a gente inverter isso aqui, né? Mantém o primeiro, que ó, ΔX sobre ΔT, a gente não chamou de V? Sim ou não? Tô botando aqui, ó. ΔX sobre ΔT é V. É esse V que você está vendo aqui. Multiplica o inverso desse que está embaixo. Tá vendo? Multiplica o inverso desse que está embaixo. Vai ficar ΔV sobre ΔX. Então a gente achou uma relação universal para essa aceleração aqui. Vamos ver se isso é verdade? Pega um intervalo de tempo, na verdade, de velocidade qualquer aí, ó. Quando a sua velocidade, por exemplo, ó. Quando a sua velocidade for 2, por exemplo. Né? Vamos direto aqui, ó. Ele não botou para você achar x igual a 3? Tudo bem? Vamos voltar no problema aqui rapidinho, ó. O que ele fala aqui, ó? Uma partícula move-se, aí o gráfico abaixo mostra a dependência da velocidade, tá vendo? Ó? Ele fala que a velocidade é dependente com a posição x. Então é uma velocidade em função do espaço. Aí ele fala, qual o valor da aceleração para x igual a 3 metros? Aí o que eu fiz? Ó, essa relação aqui, moçada, A igual a V, que multiplica ΔV sobre ΔX. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Beleza? Ficou claro isso para vocês? É como se fosse o V, ele fosse ΔS sobre ΔT. Exatamente. Aí ia dar o V sobre T também. Exatamente. Tá? Beleza. É por quê? Porque aqui o gráfico não é V por T. O gráfico aqui é V por deslocamento. Então, é o que ele fala, a velocidade em função do deslocamento. Então, eu achei uma relação. Esse aqui que eu vou botar aqui, esse número 1 aqui, ó. Eu achei aqui uma relação para aceleração. Para eu poder calcular a aceleração, a relação é essa. Eu vou pegar o valor da velocidade, ele na verdade, né, ele não quer para 3 metros. Ó, em 3 metros. Ó, 3 metros está aqui, ó. Tá vendo 3 metros aqui? Qual é a velocidade correspondente para ele? Sobe o gráfico, bateu onde é a aceleração, vai para a esquerda, ó. 2. Lembra que eu falo que gráfico te dá tudo? Então, olha lá, ó. De novo, ó. Para x igual a 3 metros, qual é a velocidade correspondente? Então, eu fui lá, ó. X igual a 3 metros, subo, bati lá na reta da aceleração e joguei para a esquerda. Qual é a velocidade correspondente? 2 metros por segundo. Todo mundo enxergou isso aí? Tudo bem? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou obedecer aquela relação 1 lá, ó. No lugar do V, eu coloquei o 2, que está lá no gráfico. Vezes. Aí, professor, que diacho é isso de menos tangente de θ? Ué, ΔV sobre ΔX, ó. ΔV, lembra, ó? ΔV é final, na verdade inicial tá aqui, final tá aqui, ó. Tá vendo? Então é final menos inicial, tá vendo? Isso é meu ΔV. E o que é o ΔX? ΔX é final menos inicial. Ué, isso aí é tangente. Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Entenderam isso? Por isso que eu botei aqui menos tangente de θ. Professor, por que menos? Porque tá desacelerando. O módulo da sua velocidade está diminuindo, não é o que está acontecendo? A gente não começou falando que o módulo era 4. Depois o módulo passou a ser 3. Depois o módulo passou a ser 2. E assim vai. Então a sua aceleração está fazendo com que a sua velocidade diminua no tempo. Por isso que ela tem que ser negativa, essa aceleração. Por isso que eu botei aqui menos tangente de θ.
E aí, então, a aceleração vai ser 2 vezes menos. Aí, o que é a tangente de θ? Cateto oposto é 4 menos 1. Deu 3, ó. Cateto adjacente, 4 menos 1, 3. Então, quanto que vai ser a sua aceleração? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, moçada? Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Professor, então, tipo, Pois não, pode falar. você vai usar a velocidade correspondente ao espaço de 3 metros, mas você vai usar a variação de velocidade espaço para o movimento todo que vai ter aceleração ali, então, é isso? Exatamente, porque essa aceleração... Só que veja, como ela é em função da posição, você tem uma função para ela. Então, por exemplo, se eu te perguntasse qual é essa aceleração na posição 2, tá vendo? Na posição 2. Eu vou chegar aqui e falar, opa, posição 2 tem como, lá no gráfico bateu lá em cima, fui para a esquerda. Tem como velocidade 3, tá vendo? Então, olhando a função aqui seria 3, porém, essa variação não vai mudar. Porque a variação lembra, ela não pode mudar. Isso não é uma aceleração? Se isso é uma aceleração, ela é constante. Então, essa variação, ela é constante para você. Por quê? Embora eu esteja aumentando aqui, ó, o ângulo é sempre θ. Tá vendo? O ângulo é sempre θ. Então, eu vou pegar e vou achar a tangente de θ de novo, que vai continuar dando menos 3, tá vendo? Menos 3 sobre 3. Só que agora vai ser o quê? Vai ser menos 3, tá vendo? Vai ser menos 3 metros por segundo ao quadrado. Aí o que você já começou a perceber? Pô, professor, olha que interessante, né? Quando o senhor botou a posição 2, a aceleração era 3. Negativo, mas era 3. Quando você foi para a posição 3, ela baixou para 2. Então, onde ela foi máxima? Não. Ela foi máxima na posição 1. Tá vendo? Ela não teria que ser constante, professor? Mas é o que eu falei, como ela é em função da posição, cada posição dessa vai ter uma aceleração. E aí, quando você faz em função do tempo, ela seria constante. Aqui você não está em função do tempo, você está em função da posição. Então, em cada posição, essa aceleração ela vai variando. Tá? Por quê? Qual é a sua aceleração constante? Esse ente aqui é constante, ô Davi. Esse cara aqui é constante. Agora, ele é dependente de cada posição. Cada posição vai ter a sua aceleração. E aí a média, ó, aceleração média, ela é constante. Tá? Que aí você vai pegar do intervalo de tempo que corresponde à posição 1 até a posição 4. Tá bom? Por isso que ela não vai ser, nesse caso, constante em cada posição. Mas a média dela vai ser sempre a mesma. Tudo bem? E aí aí de novo na linha de raciocínio. Veja, quando a gente pediu qual era a aceleração na posição 3, ela deu menos 2. E eu falei, e qual seria a aceleração na posição 2? Na posição 2 ela seria menos 3, tá vendo? Então, onde ela foi máxima? Ela foi máxima na posição 1. Por quê? Porque na posição 1, quando você bate lá em cima, é a sua maior velocidade, ó, tá vendo? Então, em módulo, ela foi máxima na posição 1, dando menos 4 metros por segundo ao quadrado, que é o item B. Tá. Tudo bem, moçada? Deu para entender isso aí? Sim ou não? Lucas, quem mais tá a bordo aí? Pachecão? Já tinha visto essa aí, Pachecão? Professor, essa daqui eu fiz só olhando no gráfico. Também. É o que eu falei. São maneiras de você resolver esse problema. Essa aqui, ó, é a maneira bonitona, né? A maneira que você fala, caraca, velho, olha aqui. Eu achei uma relação onde eu vou ter aceleração em cada posição. Olha que bacana. Coisa que a gente não tinha visto ainda. Mas fala aí, como é que você fez aí? Vamos ver se é coerente. Vamos lá. Professor, eu olhei aqui que no deslocamento 3, ele foi do 4 e parou no 2. Então, ele desacelerou 2 metros por segundo. E depois eu vi que, pô, ele tava no 0 e foi já pro 5 e já ficou numa velocidade constante de 1. Então, eu entendi que ele desacelerou 4 metros. Não, beleza. É isso aí. A ideia é essa. Também, pô, muito brilhante também, né? Só, como eu falei, moçada, você não pode ter medo de gráfico, né? O gráfico te fala tudo. Então, o que ele fez? Ele olhou na posição 3 lá, que ele fala, qual é a aceleração na posição 3? E aí, veja, ele tinha uma velocidade de 4 metros por segundo na posição 1. Na posição 3, ele passou a ter uma velocidade de 2 metros por segundo. Não é isso? Então,
qual foi aí a variação que você teve? Então, veja, se você parar e pensar, o grande problema aqui é o seguinte, né? Para essa linha de raciocínio, eu não poderia pensar assim, ó. A velocidade era 4, depois a velocidade passou a ser 3, depois a velocidade passou a ser 2, e depois a velocidade passou a ser 1. Então a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado negativo, porque está fazendo a minha velocidade diminuir de 1 em 1. Mas não foi isso que você fez, correto? Correto. Então, a relação que você fez foi, na posição 3, né, que você falou ali, a velocidade dele passou a ser 2. E aí você foi para a posição 5, é isso que você falou? Não. Confundiu aqui agora. Do 0 pro 5, que é a segunda pergunta que ele faz. Tá, mas na primeira, como é que você definiu aí que seriam 2 metros por segundo ao quadrado negativo? Porque na posição 0 e 1, na posição 1, na verdade, ele estava em 4 metros por segundo. Certo. Daí, quando ele foi para 3, ele desacelerou 2 metros. Então, Não, entendi. Sim, entendi. Você, da posição 1 para a posição 3, ele desacelerou 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, assim, é mais ou menos você raciocinar aquilo que eu falei, ó. Que a cada posição dessa aqui, ele desacelera 1 metro por segundo ao quadrado. É mais fácil eu ter feito isso mesmo. Entendeu? Por quê? Porque, veja, da posição 1 para a posição 2, qual foi a desaceleração que ele teve? 1 metro por segundo ao quadrado. Concordam? Porque o módulo dele diminuiu de 1. Aí, depois, da posição 2 para a posição 3, ele diminuiu mais uma vez, ele diminuiu de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, da posição 1 até a posição 3, ele diminuiu 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o raciocínio. Que você nem precisava fazer conta. Entenderam? Tudo bem? Ficou mais claro agora para vocês? Por que vou usar essa expressão, esse contaralho, esse contaralho todo aqui é bonito? É bonito porque eu estou provando para você que em cada posição dessa, a sua aceleração vai de 1 em 1. Negativamente, mas ela vai de 1 em 1. Tudo bem? Porque veja, ó, se eu te perguntasse qual é a aceleração na posição 1, a posição 1 ela vai ser máxima, né? Tá vendo? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a aceleração na posição 2? Na posição 2, ela vai ser menos 3 metros por segundo ao quadrado, tá vendo? Então ele está desacelerando de 1 em 1 metro por segundo ao quadrado. Aí eu te pergunto, Davi, isso não é constante? Percebeu por que a aceleração aqui, você entende que ela é constante, mas em cada posição ela tem um valor. Só que ela diminui de uma posição para outra do mesmo valor. Bacana essa questão, né? Então, tipo, eu vou ter aceleração máxima quando eu tiver maior velocidade. Por esse caso, assim. Exato. E a sua aceleração mínima será quando você tiver a mínima velocidade, exatamente. Se eu te perguntasse, ao invés de a máxima, se eu te perguntasse qual é a mínima está lá na posição 4. Entendeu? Que vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado, negativo. Beleza. Essa vai ser a mínima aceleração que ele teve. Tudo bem? Beleza, moçada? Show de bola? Bacana essa questão, né? Vamos lá, vamos para a questão de número 2 agora. Famosa, olha aí. Essa aí é bacaninha também, hein? Essa aí é legalzinha, porque a gente cai naquela situação do problema clássico de disparo, por exemplo. A gente está acostumado a fazer aquele problema seguinte: tem um atirador, você tem um alvo. Então, o que a gente está acostumado é isso aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, ó, vou desenhar aqui uma distância aqui. Aí você tem aqui um camaradinha. E ele tá com um fuzil aqui, cowboy aqui. E aqui tem um alvo. E o que a gente está acostumado? A gente está acostumado a dizer o seguinte, ó, que esse camarada ele atira e tantos segundos depois ele ouve o som. Dá para entender isso, moçada? Ó, ele atira e tantos segundos depois ele ouve o som. Preste atenção. Como é que ele ouve o som? Vocês concordam comigo que o projétil ele tem que sair daqui, atingir o alvo e o som tem que voltar para ele poder ouvir. Concordam comigo? Então, quando ele fala assim, ó, um camarada disparou de uma posição tal. Isso aqui é um ΔS. Então,
ele disparou de uma posição tal e ouviu o tiro, ouviu o impacto, né? Não o tiro, né? Ele ouviu o impacto tantos segundos depois. Então vamos supor que ele fala que ele ouviu o impacto 2 segundos depois. O que são esses 2 segundos? É o tempo do projétil ir até o alvo, acertar o alvo, o som voltar e o cara ouvir o barulho do impacto. Dá para entender isso? Isso é o tempo total, né? É o tempo de ida do projétil, acerta o alvo e o som volta e ele escuta. A gente está acostumado a fazer esse tipo de problema aí. Concordam comigo? Que aí o que é esse ΔT aqui, ó? Esse ΔT você vai ter o tempo do projétil mais o tempo do som. Isso vai ser igual ao tempo total. É isso que a gente está acostumado a fazer. Estou dando um exemplo de um problema básico, de impacto. Concordam comigo? Só que aqui está um pouco diferente. Aqui ele fala assim, ó. Um atirador em A dispara um tiro de fuzil em direção a um alvo B. Então imagine que aquele camarada que eu desenhei ali de chapéuzinho está na posição A e o alvo é a posição B. E aí ele fala assim, ó, a distância que separa esses pontos vale 1.200 metros. Então já tem o valor do meu ΔS ali, ó, 1.200 metros. Admite-se que o projétil descreva uma trajetória retilínea com velocidade constante de 608... Cara, isso é um tiro de fuzil, hein? Essa velocidade aí é um tiro de fuzil, hein? Olha aí. Aí ele fala, a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. Determine a que distância do alvo B sobre a reta AB, então ele é bem característico, ó, sobre a reta AB. Eu falei para vocês em sala que esse problema ele tem uma perfumaria a mais. Esse problema ele fala que ele botou um observador também 90 graus de B e pergunta quanto tempo ele levou para ouvir isso aí também. Né? Aí você vai trabalhar com tio Pete, né? Mas isso aí é uma outra história. Mas vamos lá. Aqui ele está bem categórico. Nessa reta AB, ele fala que tem ali um observador C que ouve simultaneamente. Ele ouve ao mesmo tempo. E essa palavra é chave. Essa palavra aqui é chave. Esse simultâneo aqui dele é uma palavra-chave. Tá? Esse simultâneo aqui é chave. Porque ele ouve ao mesmo tempo o som do disparo. Então ele está entre o disparador, que é o atirador, e o alvo. Está entre, não está na frente, não, senão ele morreria, né? Tá bom? Ele está numa posição que ele está entre os dois aí. Não vamos matar o observador C, não, tá bom? Beleza? Aí ele fala, ó, ele consegue ouvir ao mesmo tempo o tempo do disparo e, né, do som do disparo do fuzil e o som do impacto do projétil com o alvo. Então ele ouve, né? Quando ele ouve, pá, ele ouve, é basicamente assim, ó, pá, né? Esse pá é o tiro do disparo, e pá, o impacto. Só que não tem diferença de tempo. Ele ouve ao mesmo tempo. Assim que ele ouve o disparo, ele já ouve também o impacto, tá vendo? Então, para acontecer isso, a gente diz que o observador C está muito mais próximo do alvo do que o observador A, né? Isso é lógico para vocês, concordam? Porque o observador A, o projétil vai ter que ir até o alvo e o som voltar. Então o observador C está nesse intervalo aí. Então ele ouve o disparo, que é o som vindo, e ao mesmo tempo do impacto voltando. Então ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do alvo. Esse é um raciocínio que você tem. Beleza? Até aqui, tudo bem, moçada? Tranquilo? Pois não. Como que o cara vai ouvir ao mesmo tempo se a velocidade do tiro é o dobro do som? Beleza, só que ele está mais próximo do alvo, né, meu queridão? Quando ele ouve o disparo, ele vai ouvir o disparo do som. E aí o que acontece? A distância que ele se encontra, ela é menor em relação ao observador A do que ele do alvo. Então para ele é quase que simultâneo. Essa distância veja, o projétil vem com 680 metros por segundo. E o som, tá? E o som é de 340 metros por segundo. Então o que ele ouve? Ele ouve, pá, o tiro, ele ouve o disparo, pá. Nisso o projétil já tá vindo, filho. Quando ele ouve o som, o projétil já passou por ele, tá? Ah, tá, agora eu entendi. É só você parar e pensar, se o projétil, ele é o dobro da velocidade do som, quando ele ouve o disparo, o projétil já passou por ele. Aí o projétil já passou por ele, bateu lá no alvo. Aí ele volta de novo. Então ele consegue ouvir os dois ao mesmo tempo. Tudo bem?
Por isso que é possível, né? Porque o projétil é muito mais rápido do que o som. Quando você... É por isso que eu falo, caraca, deram um tiro. Filho, quando você fala deram um tiro, dependendo da distância, o projétil já saiu faz tempo, filho. Entendeu? A hora que você ouve o disparo da posição que você está, o projétil já pode ter te atingido e você nem viu. Dá pra entender isso? Como né, essa ideia do combate, da guerra, é complicado. Ah, eu ouvi um tiro. Cara, já tem alguém morto. Se o cara acertou o alvo, já tem alguém morto. Porque a hora que você ouve, dependendo da distância que você tá e da velocidade, pô, o projétil já passou por ali faz tempo. Tudo bem? Vamos lá então, moçada, ó. Tá na tela aí então, ó a resolução aí, ó. Ela tem 2 etapas, tá? Tem mais um pedacinho aqui embaixo, ó. Vamos lá, ó. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Olha lá, ó. Eu fiz um desenho aqui bem básico dizendo assim, ó. Eu tô com o meu observador A. Aqui, ó. O A é o cara que dispara. Esse cara aqui é o disparador. E aqui está o alvo, ó, B. E entre A e B existe o C. Tudo bem? Então veja. Essa distância AB é a distância que separa o atirador do alvo. E essa distância que eu chamei de X é a distância que separa o observador C do alvo. Até aqui tudo bem? Que é o que ele fala, né? Ele fala que numa reta AB existe ali um observador C. Então eu chamei de D a distância total e de X a distância de C até B. Aí, vamos lá. O que eu chamei de T1, moçada? T1 é o tempo do som do disparo percorrer a C. Tudo bem? T1 eu chamei o tempo que esse som vai percorrer de A até C. Porque ele não ouve o som do disparo. Não é isso que ele fala? Ele ouve o som do disparo. Então T1 é o som do disparo. E o que é o T2? T2 é o tempo da bala, do projétil, ir de A até B, e aí há o impacto, tá vendo? E o som produzido do impacto em B retorna até C. Dá pra entender isso aí? Ó, o cara disparou. Pau! Esse barulho foi de A até C. Agora o projétil foi de A até B, acertou o alvo e voltou o som até C. Então isso eu chamei de T2. Ok? Só que lá em cima, o que ele fala pra você lá em cima? Ele fala que esse intervalo foi simultâneo. Então eu vou dizer que T1 é igual a T2. Bom, agora vamos lá. O observador em C ouve simultaneamente o som do disparo em A e o som do impacto da bala em B. Então T1, quem é T1? Delta S1 sobre V1. Lembra de onde saiu isso aqui? Tudo bem, moçada? Isso aqui saiu daqui, né? Ó. V é igual a delta S sobre delta T. Lembra que eu falei que matava por delta S sobre delta T? Mas eu tô querendo delta T, então jogo T para cá e jogo V para baixo. Então T1 é S1 sobre V1. Agora, quem é o S1? O S1 não é tudo menos o X? Concordam comigo? Ó? O S1 eu quero calcular só esse pedaço aqui, ó. Então eu faço tudo menos o X, me dá esse pedacinho aqui. Beleza, moçada? Por isso que eu botei D menos X sobre a velocidade do som. Porque esse V1 é o do disparo, não é o do projétil. É o do disparo, então é a velocidade do som que vai entrar aqui. E quem é o T2? T2 é o percurso do projétil. O projétil ele percorre de A até B, tá vendo? O projétil percorre de A até B, e com a velocidade do projétil. Então essa velocidade aqui, moçada, é a velocidade do projétil. Mas, aí agora ele acerta o alvo e volta pro ouvido do camarada. Então mais X sobre a velocidade do som, que é esse pedacinho aqui, ó. Ele percorre mais esse pedacinho aqui. Até aqui, moçada, tudo bem? Davi, Lucas, quem mais tá aí? Só tem vocês dois? O Gabriel acabou de sair. Não, tem mais 5. Outra? Tem mais 5 e todo mundo quietão aí, pô. Mas vamos lá. Moçada, tudo bem até aqui? Pô, professor, pior que desse jeito que você montou aí, tipo... eu acho que também o que dificultou foi que o exercício mais complexo, eu acho que ninguém tem muita experiência, mas assim, ficou mais tranquilo de entender mesmo, tipo, a resolução, eu acho. Não, beleza. Agora veja. Não, perfeito. A gente tá aqui pra isso, o simulado serve pra isso, né? Como eu falei. Mas o CN, não sei se cairia uma questão nesse nível. É possível.
Essa não é uma questão de um nível absurdo, mas ela é uma questão que você tem que raciocinar um pouquinho mais. Que ela colocou um ente a mais no processo, né? Lembra? Eu comecei a resolução dessa questão aqui, ó, no básico. O cara dispara, vai até o alvo, acerta o alvo e volta. Tá vendo? Esse é o básico. Só que o que ele fez? Ele colocou agora um ente a mais, ele colocou um camarada entre esse intervalo. Só que ele garantiu pra você, e isso o problema tem que falar, senão fica outro tipo de resolução. Ele garantiu pra você que é simultâneo. Que o cara ouve os dois sons ao mesmo tempo. Voltando aqui então, moçada, ó. A minha preocupação é, você entendeu o que é esse T1? Todo mundo entendeu o que é esse T1? Todo mundo entendeu o que é esse T2? Por que eu separei aquela soma ali? Que eu considero primeiro o tempo de ida do projétil e depois o tempo de volta do som, tá bom? E esses dois tem que ser somados para dar o tempo total. E esse tempo total é igual ao outro. Aí agora, moçada, é só fazer a conta do abraço. Ou seja, eu peguei T1, D menos X sobre velocidade do som igual a D sobre V. Aqui, lembrando que aqui é V do projétil, né? Mais X. Vamos separar esses caras aí. Aqui é conta de matemática, né, moçada? Aí aqui agora é separar esses elementos aí. Então, veja que eu, em nenhum momento eu coloquei valores ainda. Fui separando, deixando X isolado em relação à velocidade. Aí eu chego nessa função aqui, ó. Olha aqui, ó. X igual a D sobre 2, que multiplica 1 menos velocidade do som sobre a velocidade do projétil. Ok? Aí sim, a partir daí eu substituí valores. E ao substituir os valores, a gente chega na resposta, o gabarito, 300 metros. Tudo bem, moçada? Pergunto, alguém não entendeu? Aquela conta de matemática ali, tranquilo, né? Querem tentar fazer para ver se vai bater? Acho que tranquilo, né? Isso é só você... O que eu fiz aqui? Só isolei X, né? A ideia aqui é isolar o X, que é o que eu quero saber. Então, ao isolar o X, eu vou achar uma relação entre velocidade do som e velocidade do projétil. Só não pode inverter isso aí. Se você inverter, tu vai achar outra resposta. E eu nem pensei nisso, né? De inverter e colocar uma resposta, né? Porque vai que, de repente, inverte e tem gabarito, tá vendo? Então, não fui tão maldoso assim. Já tava difícil, né? Pra que ser maldoso? Tudo bem? Tranquilo? Davi, tranquilo? Beleza, professor. Beleza? Agora, moçada, de coração mesmo, vocês entenderam? Se cair um outro desse, tranquilo. A minha pergunta também é, se esse que foi mais sinistro saiu, se cair um desse aqui, agora ficou filé, né? Tá. Esse aqui é bem mais simples. Como é que a gente resolveria isso aqui? Porque ele fala assim, ó. Primeiro ele vai ter que te dar a velocidade do projétil, tá bom? Só que esse problema aqui, ó, esse básico, o que geralmente ele te pergunta? Geralmente, ele pode perguntar qualquer coisa. Qual é a velocidade do projétil? Ele pode te perguntar. Mas geralmente, ele pergunta de que posição ele atirou. Ou seja, ele quer saber aquele delta S ali. Entendeu? Geralmente é isso que ele faz. Ele fala de que distância um atirador dispara com um fuzil e 2 segundos depois acerta o alvo. É isso que ele faz, tá vendo? Aí ele fala, sabendo que a velocidade do fuzil é de 680 e que a velocidade do som é de 340. Tá vendo? Mas aí ele teria, tipo, meio que ele falaria o tempo que... de quando ele atirou até o som, até ele escutar o som. Isso, esse tempo de 2 segundos aí. Tempo de 2 segundos ele fala, é o tempo que ele ouve o impacto. Tá vendo? O tempo que ele ouve o impacto. Fala assim, ó, 2 segundos depois, ele fala assim, ó, um atirador... numa posição tal, dispara de um fuzil e 2 segundos depois ele ouve o som do impacto. É isso que ele fala. Tá vendo? 2 segundos depois ele ouve o som do impacto. Sabendo que o tiro do fuzil, né, a velocidade do projétil é de 680 metros por segundo e a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Esse é simples, né? Agora ficou simples para fazer. Agora presta atenção aqui. Concorda comigo que isso que eu acabei de falar seria esse cara aqui, ó? Né? Seria ele indo até B e voltando, só que ele voltaria para A, tá vendo? Só que ele parou em C. Vocês entenderam isso? Esse primeiro ponto aqui simples é a segunda parte do nosso problema. Porque o projétil tem que ir até o alvo, acertar o alvo e voltar no ouvido do observador C. No nosso exemplo aqui básico, ele volta para o ouvido do observador A. Deu para entender isso aí, moçada? Tranquilo? E aí, então você consegue fazer esse básico aí também. Show de bola? Vamos pro próximo? E esse aqui agora? Essa questãozinha aqui é bacana também. Todos conseguiram fazer? Eu não consegui não, professor. Beleza, vamos dar uma raciocinada nela aí. Quem que tá vivo aí, moçada? Quem que tá com vergonha de colocar a câmera aí? Vamos lá. Cadê essa? Tem 7 gente aí, pô. E, pô, todo mundo isolado aí, pô. Cadê? Beatriz tá aí. Olá, Beatriz, tudo bem? Sim, mas saiu na raça, ó, o Natan. Sim, mas saiu na raça. A Beatriz aí. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Tudo bem com você, Beatriz? Olha aí. Vamos lá. Felipe tá aí também. O Lucas já tá aí. O Natan também. E o Pedro Lucas.
E aí, moçada? Vamos ver então essa questão aí? Essa questão. O que ele fala nessa questão aí pra gente? Fala assim, ó. Num edifício pode-se notar um aparelho. Que o meu aqui ficou junto, né? Mas, perdão, é um aparelho. Então ele fala assim, ó. Num edifício pode-se notar um aparelho de ar-condicionado instalado a 80 metros de altura. Esse aparelho goteja água periodicamente, em intervalos de tempos iguais. Aí ele fala, percebe-se que a primeira gota atinge o solo no exato momento em que a quinta gota se desprende. Opa! A primeira gota atinge o solo no exato momento em que a quinta gota se desprende. Determine, no referido instante, a distância que separa a terceira e a quarta gota. Moçada, esse problema aqui, ele é um problema que você vai trabalhar essa ideia da proporção de Galileu. É a maneira mais simples de você entender isso aí. Uma vez que você entende, é fácil você resolver esse tipo de problema, tá bom? Mas vamos lá, ó. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Que tipo de movimento é esse aí? Movimento de queda livre. Tudo bem? Movimento de queda livre. Sim, sim. Se é um movimento de queda livre, a gente já sabe que para esse movimento de queda livre, então o meu V0 é igual a 0. E que qualquer coisa que cai como? GT ao quadrado sobre 2. Qualquer coisa que cai assim. Só que você vê, ó, a primeira gota cai. Como que a primeira gota cai? Com GT ao quadrado sobre 2. Como que a segunda gota cai? Com GT ao quadrado sobre 2. Só que veja, vou fazer assim, ó. No instante t igual a 0. No instante t igual a 0, velocidade inicial igual a 0. E aí vem, no instante t igual a 1. No instante t igual a 1, uma gota está caindo com GT1 ao quadrado sobre 2. Aí vem a segunda gota, aí tem o tempo da segunda gota. Ela cai como? GT2 ao quadrado sobre 2, tá vendo? Aí vem a terceira gota, como é que ela cai? GT3 ao quadrado sobre 2. E assim vai cada gota dessa caindo nesse intervalo de tempo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Agora, preste atenção no que eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Esse probleminha aqui, depois a gente entra nessa situação da queda livre, ó. Mas esse probleminha aqui, ele não é de queda livre, ele é no movimento horizontal. Só que com qual particularidade? Aquilo que eu falo para vocês. Qual a particularidade? A particularidade é que esse camarada não pode ter velocidade inicial. Olha lá, velocidade em tempo t0 igual a 0, tá aqui, ó, t0 igual a 0, a velocidade inicial dele é 0, tudo bem? Esse é o pressuposto para fazer a proporção de Galileu, que no t igual a 0, a sua velocidade inicial é 0, tá? Sua velocidade inicial é 0. O que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu peguei um carrinho aqui, ó, no t igual a 0, tudo bem? Aí eu vou para o próximo instante, t1. No próximo instante eu chamei t1 de t, tá vendo? t1 de t. No próximo instante, t2, eu chamei de 2t. E no próximo instante, t3, eu chamei de 3t. Tudo bem? Até aqui? Nenhuma novidade. O tempo 2 é 2 vezes o tempo 1. O tempo 3 é 3 vezes o tempo 1. O tempo 4 é 4 vezes o tempo 1. Isso é básico, né? Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos calcular primeiro essa distância, delta S1. Então, olha só, delta S1. Como é que você calcularia o delta S1? Não é V0T1 mais AT ao quadrado sobre 2? Aqui é sorvetão, né? A gente está falando de movimento variado. Só que o V inicial teu é 0. Concordam comigo? Então, o que sobrou para o delta S1? 0 mais A sobre 2, T ao quadrado. Legal até aqui? Esse termo A vezes T ao quadrado sobre 2, eu chamei de K. Tá bom? Eu chamei de K. Então, delta S1 é igual a K. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo agora, ó. Veja, esse é de T0 até T1. Tá vendo? De T0 até T1, eu andei o meu delta S1. Tá vendo? Andei meu delta S1. Agora vamos lá. Eu quero do instante T1 até o instante T2. Tudo bem? Do instante T1 até o instante T2. Opa, então eu vou lá, ó. Delta S2 vai ser... Lembrando que ele saiu do repouso. Eu raciocino lá do repouso, tá? Então, lá do repouso, ele estava com V0 igual a 0. E agora eu vou ter A sobre 2, T2 ao quadrado. Tá vendo que aqui é T2? Aqui foi T1, tá vendo? T1 eu chamei de T, ó. E T2 eu tô chamando de 2T. Então, olha lá, ó. Aqui é 0, aí vai ficar A sobre 2, 2T quadrado. Vamos desenvolver esse 2T quadrado? Vai ficar A sobre 2, 4T quadrado. Opa, mas o que é A sobre 2T quadrado?
A sobre 2t² eu chamei de K. Tá vendo aqui, ó? Então, quando ele desenvolve o ΔS2, o valor é de 4K. Deu para entender isso aí? Até aqui tudo bem? Aí eu vou pro próximo, ó. ΔS3. O que é o ΔS3? Ó, o ΔS3, ele vai sair do tempo T2 até o tempo T3. Tá vendo? Ele vai sair do tempo T2 até o tempo T3. Como é que vai funcionar isso aí? Vai funcionar da seguinte maneira. Ele saiu do repouso, então V0 igual a 0, mais A sobre 2 T3 ao quadrado. Só que T3 eu chamei de 3T. Então joga esse cara lá dentro. A gente já viu que vai ficar um 9, que 3 ao quadrado é 9, e vai manter o A sobre 2t². Lembrando que o A sobre 2t² eu chamei de K, ó. Então, o seu ΔS3 vai ser de 9K. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Agora preste atenção. Do tempo 0 até o tempo 1, ele andou K. Concordam comigo? Mas, desse intervalo de tempo, ou seja, do tempo 0 até o próximo intervalo, que é T2, ele não andou 4K? Tá vendo? Porque se eu considerei V0, eu estou considerando desde o início. Então eu estou considerando de T0 até T2. T0 até T2 ele não andou 4K? Então se eu te perguntasse, quanto que ele andou T1 até T2? Ele andou 3K. Tudo bem até aqui, moçada? Por quê? Porque quando eu faço 1K mais 3K, isso me dá 4K. Então veja, eu estou fazendo sempre referência desde o início ou entre intervalos, ok? Aí eu não calculei o T3 aqui, perdão, o ΔS3. O ΔS3 não passou a ser o 9K? Como é que eu vou chegar nesse 9K? Opa, para chegar no 9K, significa que de T2 até T3, ele andou 5K. Por quê? 1K mais 3K, 4K, mais 5K, 9K. E aí o que você começa a perceber? Que aqui existe uma proporcionalidade. Aí eu te pergunto, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Se eu te perguntasse qual é o ΔS4, vocês me responderiam o quê? 13K? Não, pô. Quanto? Moçada, olha só. Tá vendo que eu tô sempre levando em consideração esse cara ao quadrado? O próximo intervalo não é 4? É ou não é? Quanto que dá 4 ao quadrado? 16. Pronto, então o próximo aqui é 16K. Tudo bem? Só que para dar 16K lá em cima, quanto que seria o intervalo T3 até T4? 7K. Toma tudo isso aqui agora. Quanto que dá? Não entendi não, professor. Como assim? Quanto que dá 7 mais 5 mais 3 mais 1? 16. Pronto, filho. Olha de novo, ó. Quando o seu tempo era 1, você não chamou de T? Sim. Aí você não achou essa proporção aqui, K? Achei. Tudo bem. Aí você foi pro ΔS2. ΔS2 não era quando T2 era igual a 2T? Beleza? Jogou 2T aqui dentro. Quanto que deu o seu ΔS2? 4K. 4K. Aí você não foi pro tempo 3? Tempo 3 não é 3T? Quanto que deu o seu ΔS3? 9K. Aí eu te perguntei, quanto que vai dar o ΔS4? Por que vai dar 16K? Porque qual que seria o próximo? Quanto que seria o T4, Davi? 11. Não, T4 não é 4T, filho. Tá. Aí joga na função agora. ΔS4 é igual. É igual o quê? Lá desde o início não é 0 aqui? Que a velocidade inicial não é 0? Tudo bem? Tá. Não, esse tá, se eu me mata, cara. Esse tá, tipo, o professor tá porque o senhor tá falando. Não, cara, eu não tô pegando sempre do início. Ó, o início não é T0? É ou não é? Eu não usei, não tô dizendo aqui que V0 é igual a 0? Tô ou não tô? Concordo. Depois eu não peguei o S2, também não disse que tá desde o início, ó, V0 igual a 0? Tá ou não tá? Sim. Depois eu não peguei o S3 desde o início, V0 igual a 0, tá ou não tá? Agora eu tô pegando aqui, ó, ΔS4, tô pegando aqui, ó, por que eu chamei isso aqui de 0? Saiu do repouso. É o V0. Tô levando desde lá do início, tá? Desde T igual a 0, tudo bem? Beleza. Aí mais o quê? Mais A sobre 2, só que agora o T², quanto que vale o T agora? Ué, o T agora vale 4T ao quadrado. Não é assim? Aí o que dá isso aqui? ΔS4 vai ser, veja, quanto que é 4 ao quadrado? 16. 16, que multiplica AT ao quadrado sobre... Isso. Só que isso aqui eu chamei de quê? Tá. K. Então por isso que o tempo 4 daria 16K. Só que aí eu falo assim, beleza, ô Davi, 16K seria do 0 até o tempo 4, tudo bem? Uhum. Só que eu te pergunto, quanto que é do tempo 3 até o tempo 4? Tem que variar 11. Aí vai ser... Não, cara, vai ser o 7K, pô. Mas não tem que dar... Ué, Aí você vai somar desde o início, cara. Soma tudo isso aqui, não vai dar 16? vai... É, sim. Olha só,
isso aqui é uma proporcionalidade. Você consegue enxergar que existe uma proporcionalidade do início do movimento e entre os intervalos? Uhum. Tá vendo que a proporcionalidade é sempre o próximo número ímpar? Olha aqui, ó. De T0 até T1, quanto que deu? 1K, tudo bem? 1K. Depois de T1 até T2, quanto que deu? O próximo ímpar, qual é? 3K. 3K. Depois de T2 até T3, qual é o próximo ímpar? 5K. 5K. Depois de T3 até T4, qual é o próximo ímpar? 7K. Depois de T4 até T5, qual é o próximo ímpar? 9K. E assim, Por diante. por que você está fazendo isso? Porque, vamos lá, só para você entender. Vamos lá, quanto que daria o meu delta S5? T5? O delta Não, S5 delta S5 no intervalo de tempo 5 que a gente vai chamar de 5T, né? vai ficar 11. Vai ficar. Não, cara, isso aqui, ó, esquece lá em cima. Aqui, ó. Aqui você não vai fazer 0 mais A que multiplica 5T ao quadrado sobre 2? Sim. Então, quanto que vai dar o seu delta S5? Vai dar 25K. Tá. Consegue enxergar essa proporcionalidade que a gente está fazendo? Ó, primeiro intervalo, K. Segundo intervalo, quanto que deu? 4K. Próximo intervalo, 9K. Próximo intervalo, 16K. Próximo intervalo, 25K. Ah, vai ficar 36K o próximo. Entendi. Quanto que daria 9K mais 7K mais 5K mais 3K mais 1K? Tem que dar 25, cara. Tá. Deu certo, sim. Tudo bem? Só que o que você está confundindo? Isso aqui, ó, o que é esse 25K? Isso aqui é quando eu considero o movimento desde a origem. Uhum. Tudo bem? E o que é esse 9K? Esse 9K é no intervalo T4 para T5. Ah, tá. E aí, tipo, o delta S6, por exemplo, seria 36K, porque é variado o próximo 11. Seria a próxima número ímpar. Maravilha! Ó, Beleza. e aí qual seria o próximo? T7. 49. 49. E aí? Varia E aí? 13. O próximo ímpar? Qual é? 13. Ó, acabou. Agora você faz problema de cabeça. Professor, como assim eu faço problema de cabeça? Olha aquela figurinha que tá ali de queda livre. Vamos entender ali? Moçada, pergunto a vocês. O que eu acabei de explicar aqui, pelo jeito o Davi entendeu. Todo mundo entendeu? Senhor. Eu preciso que vocês entendam. Isso é muito importante, porque você mata problema aqui de cabeça. Mas vocês entenderam essa proporcionalidade? Veja, essa proporcionalidade de 1K, depois 4K, depois 9K, depois 16K, você está conseguindo perceber que você está pegando o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e está elevando ao quadrado? Você consegue perceber isso? Veja, quanto que dá 1 ao quadrado? 1, aí deu K. Quanto que dá 2 ao quadrado? 4, aí deu 4K. Quanto que dá 3 ao quadrado? 9, aí deu 9K. E assim sucessivamente. Só que isso é quando eu considero desde o início. Tudo bem? Só que tem muitas vezes o problema, ele te pergunta: não, cara, eu não quero desde o início. Eu quero saber entre o instante 3 e 4, por exemplo. Tá vendo? Ó, entre o instante 3 e 4. Aí você viu que nessa proporcionalidade, de T0 a T1, deu K. De T1 a T2 é o próximo ímpar, deu 3K. De T2 até T3 vai dar o próximo ímpar, que é 5K. E aí ele não pediu para você fazer do T4, do T3 até o T4 ou do T4 até o T5. Aí você vai sempre no próximo ímpar até chegar a esse intervalo. Isso aqui ficou claro para vocês? Por favor, me respondam. Ficou claro para vocês? Eu acho que eu entendi agora, professor. Montei aqui no meu caderno, acho que peguei a lógica. Tudo bem. É o que eu falo, moça. Tem que escrever, porque senão é barro. Agora, vamos olhar aquela quedinha que tá acontecendo ali, ó. Tudo bem? O que ele tá falando naquela figura ali, moçada? Veja lá. Num instante t igual a 0, ele bota aqui, né, ó. Num instante t igual a 0, que é esse primeiro momento aqui, ó. Esse primeiro momento aqui, ó. Ele deixa cair uma bolinha. Opa, velocidade inicial igual a 0. Tudo bem? Aí ele fala, ó, 1 segundo depois, a bolinha tá aqui. 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 E 1 segundo depois, a bolinha atingiu o chão. Você consegue ver que a bolinha não é, em relação à distância percorrida, não é a mesma distância? Consegue perceber isso? Por que não é? Nem pode ser. Porque a diferença de T1 para T2 é que em T2 você já tem uma velocidade. Tem ou não tem? E aí a velocidade de T3 é diferente da velocidade de T2. Você aumenta a velocidade de novo. Ou seja, em cada intervalo de tempo você não vai aumentando a velocidade de 10 em 10? Essa é a aceleração da gravidade, né? Então, por isso que você já sabe que esses intervalos de tempo, embora sejam iguais de 1 em 1 segundo, proporcionalmente falando em distância percorrida, não é a mesma. Existe uma proporção entre elas. Agora, olha só. Se eu considerar, ó,
de T0 até T1, qual foi o ΔS? É esse aqui, moçada, ó, K. Tá vendo aqui, ó? K. Só que de 1 pro 2, do 1 pro 2 é esse aqui, ó. 4K, tá vendo? Considerando desde o início. Só que se eu te perguntasse, mas e entre 1 e 2? Qual é essa distância percorrida? 3K. Por quê? Porque da origem dariam 4. Então, se eu quiser só o instante de 1 a 2, vai dar 3K. Se eu te perguntasse, de 2 a 3, 5K. De 3 a 4, 7K. E de 4 a 5, 9K. Pessoal, e para que serve isso? Vamos supor que eu diga para você que essa distância é de 80 metros. Tudo bem? O que você faz? Qual a distância, professor, do... Essa distância que está caindo aqui, ó. Se eu disser para você que essa distância aqui é de 80 metros. Tá vendo? Do tempo 0 até o tempo 5 que ele atingiu o solo, eu vou dizer para você que isso aqui tem 80 metros. O que você faz? Eu falo que 16K é igual a 80. Exatamente, bebê. Você vai somar K mais 3K mais 5K mais 7K mais 9K. Isso vai ser igual a 80. Então, aqui eu tenho 1, 4, 9 com 9, 18 com mais 7. É isso? É, né? Aqui não vai dar 16 não, né? Quanto que vai dar isso aqui? Um a mais aí, eu acho que colocou 9 a mais. Aqui um 9 a mais não, pô. Não, Aqui, ó. 9K. K mais 3K mais 5K mais 7K mais 9K, pô. Ah, você tá falando que o 80 é tudão? É tudão, pô. Ah, Isso achei que você tá falando ali com preta ali, então é isso. Não, é isso aqui mesmo. Eu quero saber de daqui até a hora que ele bate no chão, 5 segundos. Então tudo isso aqui vale 80, tá vendo? Então quanto que vai dar isso aqui? Mais 7? 16, Mais 5? 21, Mais 3? 25. É. 24, né? E mais 1, 25. Então aqui vai dar 25. 5K. K é igual a 80. Então o seu K vale quanto? 80 sobre 25. A gente pode melhorar isso aqui? 80 é 8 vezes 10. E embaixo aqui eu teria 5 vezes 5. Não ficou muito bom não, né? Mas vamos lá. 5 aqui e aqui 2. 8 vezes 2, 16. Vai dar 16 sobre 5. Pô, ficou ruim isso aqui. A não ser que eu jogasse um valor mais exato. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Você acabou de achar o valor do K. Achou ou não achou? Aí se eu te pergunto, qual é a altura ou a distância entre o intervalo 2 e 3? Não é 5K? É ou não é? Então Sim. você vai fazer 5 vezes 16 sobre 5. Em que posição que ele está? 16? Deu pra entender? Sabe, todo mundo entendeu isso aí? Bom, baseado na resposta de vocês, olha aí, tá aí o problema. O que ele fala pra gente? Num edifício, pode-se notar um aparelho de ar-condicionado instalado a 80 metros de altura. Esse aparelho goteja água periodicamente, em intervalos de tempos iguais. Percebe-se que a primeira gota atinge o solo no exato momento em que a quinta gota se desprende. Então, a hora que a quinta gota está iniciando o movimento, a primeira gota acerta o chão. Aí ele fala, determine no referido instante a distância que separa a terceira e a quarta gota. E aí, moçada, não mata de cabeça? Lembrando, né? A primeira gota está lá embaixo, a segunda está antes dela, a terceira vem antes dela, a quarta vem antes dela e a quinta vem antes dela. Então a quinta está lá em cima, enquanto que a primeira está lá embaixo. Aí vamos lá, ó, aquele raciocínio. Ó. Da quinta para a quarta, ele caiu 1K. Da quarta para a terceira, ele caiu 3K. Da terceira para a segunda, ele caiu 5K. E da segunda para a primeira, ele caiu 7K. Até aqui, tudo bem? Entenderam o que é esse 1K, 3K, 5K e 7K? O que você vai fazer agora? Você vai igualar isso a 80. Então você vai chegar aqui, 16K é igual a 80, então K é igual a 5. Ele não quer entre a quarta e a terceira? Ou entre a terceira e a quarta? Entre a terceira e a quarta, você tem essa relação aqui, ó, 3K. Então, como K é igual a 5, 3 vezes 5, 15 metros. E aí, moçada? Ficou fácil? Ficou bem mais, professor. E isso vai servir para qualquer movimento acelerado que tenha velocidade inicial igual a 0. Com velocidade inicial diferente de 0, você não consegue fazer isso não, tá? Deixar bem claro isso para vocês. Condição para que isso ocorra é que a sua velocidade inicial seja 0. Moçada, digam para mim, por favor, Davi, Beatriz, Felipe, Lucas, Natan e o Pedro. Vocês entenderam? Sim, professor. Ficou claro para vocês isso aí? Moçada, vocês viram que eu coloquei um exemplo aqui, ó, de movimento uniformemente variado, mas horizontal.
Tem nada a ver com o movimento de queda livre. Você vai resolver do mesmo jeito. E depois você tem a nossa questãozinha aí. E aí, pô, eu acho isso aqui fenomenal. Fantástico. Sabe que tipo de problema cai bastante em prova e você pode trabalhar isso aqui? O problema quando ele fala que o carro parte do repouso e tem um vazamento de óleo e que uma gota cai a cada intervalo de tempo, tá vendo? Aí ele pergunta, qual a distância entre a segunda e a terceira gota? Qual a distância entre a quarta e a quinta gota? É a mesma coisa. Só que você não tá caindo, você tá na horizontal. Maneiro, não é? E aí, o que vocês acharam? Mas eu preciso que vocês entendam isso. Por favor, moçada. Lembre-se, se eu considerar desde o início, é sempre ao quadrado, né? Você está fazendo uma relação de algo ao quadrado, daquele intervalo de tempo considerado ao quadrado. Por isso que vai dar K, depois vai dar 4K, depois vai dar 9K, depois vai dar 16K, depois vai dar 25K, de 36K e assim, 49K e assim sucessivamente, porque eu estou pegando aquele intervalo de tempo que é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, estou levando ao quadrado. Agora, entre os intervalos, aí você faz, se entre o tempo 0 e o tempo 1 foi K, mas entre o tempo 0 e o tempo 2 foram 4K, então entre o T1 e o T2 tem que ser 3K. Deu para perceber isso? E é por isso que entre os intervalos é sempre o próximo ímpar. Então é K, 3K, 5K, 7K, 9K, 11K, 13K e assim sucessivamente. Enquanto que lá desde o início vai ser K, 4K, 9K, depois 16K, depois 25K, depois 36K e assim sucessivamente. Tudo bem? Show, né? Pô, entendi, professor. Agora eu peguei. Bacana. Então aí agora é pegar problemas similares a esses, né? E tentar resolver dessa forma. Quem? Moçada, aqui ó, um gás perfeito monoatômico sofre o conjunto de transformações indicadas no esquema, sendo T a temperatura absoluta do gás em A, N o número de mols e R a constante universal dos gases perfeitos, determine a variação de energia interna do gás em joules ao passar do estado A para o D e a razão entre os trabalhos do gás nas transformações AB e CD. E aí, moçada? Saiu esse ou não? Não. Não? Bom, primeiramente, quando você olha esse gráfico aí, o que você consegue entender? Assim, olhando para o gráfico, moçada, de A para B está acontecendo o quê? Está acontecendo um aumento de volume. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Se está acontecendo um aumento de volume, o sistema realiza trabalho ou recebe trabalho? O sistema realiza trabalho. Não, o sistema... É isso mesmo. Trabalho realizado, né? Porque se tem expansão, lembra? Tem expansão, é o gás realizando trabalho. Você está aumentando o volume. Então, o gás realiza trabalho. Trabalho aqui é um trabalho positivo. Aí o sistema recebe. Você pode, mas o que me interessa é, quando eu tenho aumento de volume, o trabalho é positivo. Sim, sim. Beleza? Por quê? Porque é o gás realizando trabalho e não sofrendo trabalho por uma força externa. Agora, ele não quer saber de BC. Glória a Deus que ele não quer saber de BC, tá? Porque BC é uma curva, né? Como é que você vai calcular isso aí? A área, aí você teria que trabalhar com integral, e não é o nosso caso. Por isso que ele pula para o CD. E aí, quando ele pula para o CD, o que está acontecendo? Olha o gráfico, o que está acontecendo de C para D? Diminuição do volume. Isso, agora ele está diminuindo o volume. Se ele diminui o volume, então ele recebe trabalho. Tá vendo? Uma força externa, alguma coisa está empurrando o êmbolo para baixo e o gás sofre. Tá vendo? Recebe trabalho. Até aqui, tudo bem? Vocês olharam o gráfico dessa forma? Sim ou não? Da prova não, professor. Entenderam? Que você tem que olhar, o que eu falo, mostrar o gráfico, ele não tá ali de bobeira. E o gráfico, ele é nosso amigo, ele não é nosso inimigo. Tá bom? Ele vai te dar as diretrizes daquilo que você vai raciocinar. Agora, o que ele quer? Ó? Um gás perfeito monatômico sofre o conjunto de transformações indicadas no esquema. Sendo T a temperatura absoluta do gás em A. Então, em A, ele chama que a temperatura em A é T. E é absoluto. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos. Determine a variação de energia interna do gás. Determine a variação de energia interna do gás. Como é que eu calculo a variação interna? Não é ΔU? ΔU é o quê? Quantidade de calor menos trabalho. Beleza? Não é Q menos o trabalho? Se o trabalho for positivo, vai ficar Q menos o trabalho. Se o trabalho for negativo, vai ficar Q menos menos. Lembra disso? Beleza. Então, esse era outro raciocínio que você tinha que ter.
Como é que eu calculo a variação da energia interna de um gás? ΔU é igual a Q menos o trabalho, né? Ou o trabalho realizado pelo gás ou o trabalho sofrido pelo gás. Em joules, ao passar do estado A para o D. E a razão entre os trabalhos do gás nas transformações AB e CD, tá vendo? Ele quer de AB, show, dá para calcular, e de CD, também dá para calcular. Legal? Agora vamos lá, ó. Como é que a gente resolveria isso aqui? Tá aí para vocês, ó. Veja, eu coloquei lá, número 1, ó. Como o número de mols não varia, eu posso usar o PVT Povotor. Plapeiron aí na parada, mas eu posso usar ali que a pressão em A vezes o volume em A sobre a temperatura em A é igual a pressão em D vezes a temperatura em D sobre a temperatura... ali não é temperatura, né? Ali é volume. Cadê minha caneta? Aqui. Eu botei temperatura, mas aqui é volume, que é o volume de D, tá bom? Legal? Vamos olhar pro gráfico, ó. Quem é a pressão em A? Não é P? Ó, eu olho o ponto A aqui, olho para a pressão. Pressão é P. Joguei aqui, ó, P. Qual é o volume? Volume é V, ó. Em A. Sobre T. O que o problema diz para você? Que em A, a temperatura vale quanto? P. E ela é absoluta. Tudo bem? Por isso que eu joguei T aqui, ó. Agora, vamos pro outro lado. Pressão em D. Olha o ponto D aqui. Pressão em D. P sobre 2. Joga o P sobre 2 aqui. Volume em D. Volume em D é 2V, ó. Tá vendo aqui? Joga o 2V para cá. Sobre a temperatura em D. Vai por, né? Multiplica em cruz. Depois inverte ali. Você vai achar que a temperatura em D é igual a T. Opa! Se a temperatura em D é igual a T, significa que isso é isotérmica. Uma variação isotérmica. E o que é que você sabe quando você tem uma isotérmica? Que a variação interna é zero. Tudo bem até aqui, moçada? Todo mundo comigo aí, por favor, me respondam. Estão entendendo? Até agora aqui, algum mistério? Pô, professor, por que você... Ninguém me perguntou por que eu achurei em azul aqui. Porque quando você fala em trabalho, o trabalho é a área do gráfico. E o trabalho de AB é tudo que está abaixo dele. O trabalho de CD é tudo que está abaixo dele. E o trabalho de BC seria essa loucura que está aqui, ó. Essa que não está achurada ali seria o trabalho de BC. E para calcular isso aí é integral. Não dá pra gente calcular normal, não. Tá bom? Por isso que ele foi bonzinho e botou, eu quero de A para B e depois de C para D. Beleza. Agora vamos lá. No 2 aqui agora. Vem comigo no 2 aqui, ó. Na transformação AB, o volume aumenta. A gente provou isso lá no gráfico, né? Ó. Na AB ele era V, passou para 2V. Então o volume aumenta. E o sistema, olha lá, o sistema realiza trabalho. Se o sistema realiza trabalho, o seu trabalho é positivo. E se o seu trabalho é positivo, como é que eu calculo o trabalho? É a área do gráfico, aquilo que eu falei para você, é a área desse gráfico aqui. Beleza? E o que é a área desse gráfico aí? Moçada, ó, eu achurei, isso aqui para mim parece um retângulo, não parece? Sim. Beleza? E como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a altura. Base vezes a altura. Quem é a base? Isso. 2V menos V. Tudo bem? Ó, a base é isso aqui, ó. É V. E quem é a altura? A altura é isso aqui, ó. O que é essa altura aqui? P, ou se você quiser, né? Aqui você tem final aqui. Que professor, mas aqui é P2 e aqui é 0. Tudo bem, esse pedaço aqui vale P sobre 2 e esse pedaço daqui até aqui vale P, pô. Ou se você quiser, é de P até 0, né, moçada? Que era o mais lógico de fazer, né? P menos 0. E aí vai dar o quê? Vai dar P. Tudo bem? Só fiz a área do gráfico, moçada. Show de bola. E aí a gente vai em CD. Ó o CD aí, ó. CD tá voltando, ó. CD tá voltando. Voltando significa que o seu volume tá diminuindo. Se o seu volume está diminuindo, então ele recebe trabalho. Se ele recebe trabalho, o teu trabalho é negativo. Tá vendo? Se o seu trabalho é negativo, quanto que ele vale? A área do gráfico está abaixo dele aqui, ó. A área do gráfico dele abaixo é um outro retângulo que você tem aqui. Que vai ser base 4V menos 2V. Tá vendo? 4V menos 2V. Então isso aqui vai dar 2V. E a altura, nesse caso, vai ser P sobre 2. Tá vendo aqui? A altura desse aqui agora é P sobre 2, ó. Então joguei, ó, P sobre 2 vezes 2V. Então, o seu trabalho de CD... Aí joguei lá em cima, né? Não sei se eu... Acho que eu não terminei aqui. Mas tá aqui, ó. O seu trabalho de CD vai ser igual. Ele é negativo e ele vale P vezes V. Menos P vezes V, ó. Ô, professor. Pois não. Negócio, tipo, fiz certinho, achei que a variação interna ia ser 0. Daí olhando aqui, eu marquei letra B. Só que, tipo, a letra B fala que a razão é 1.
Aí eu acho que eu errei nessa questão aí do sinal, pô. De novo, né? Né? De novo, por causa desse negócio de que realiza e recebe. Mas aí Moçada, eu teria que pensar assim, professor, tipo, que seria o final menos inicial também, aí daria algo negativo? Poderia pensar assim, para calcular a área? poderia. Poderia. Na verdade, assim, na verdade você está calculando essa distância, né? Quanto que vale essa distância aqui? É final menos inicial, é isso mesmo. Ó, 2V menos V. Você não faz V menos 2V. Não, Então, é, por que essa distância deu V? Porque é 2V menos V. Por que essa distância aqui deu P sobre 2? Tá vendo? Se você for parar e pensar no caso aqui da área CD, é final 0 menos inicial P2. Não é P2, né? P sobre 2. Por isso está dando menos P sobre 2. E quanto que dá 0 menos P sobre 2? Dá menos P sobre 2. Tá vendo? Você vai sempre fazer essa ideia do final menos inicial. Só que por que eu já coloquei menos aqui? Porque eu li. Eu li que ele recebe trabalho. Se ele recebe... Não é que eu li, né? Eu vi no gráfico que o meu volume diminui. Então, se você for olhar essa área aqui, ó, é final 0 menos inicial, P sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos P sobre 2. Aí você vai jogar aqui embaixo. Por isso que ele entrou menos P sobre 2 aqui. Deu pra entender? Sim. Enquanto que o de cima lá, quando a gente calculou P, final, né? Menos inicial. Só que nesse caso aqui a gente está pensando do seguinte: né, nesse primeiro ele não está descendo, nesse primeiro ele está subindo, né? Porque é de V para 2V. Então o final dele é P. Tá vendo? Lá na posição A o final dele é P. Então é final P menos inicial 0. É positivo esse trabalho aí. Tudo bem? Sim. Beleza, moçada? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Tá? Porque ele sai da posição 0 aqui e vai até P de pressão. Então ele está subindo, ó. Quando ele realiza de A para B, ele estava em 0 e foi para P. Então o final é P e o inicial é 0. Então P menos 0, P. Por isso que o trabalho deu positivo. Tudo bem? Agora eu te pergunto, ele quer saber o quê? Ele quer saber a razão entre o trabalho AB sobre o trabalho AC, que é o número 3 aqui, ó. Ele quer essa razão aqui, ó. Aí você vai botar mais PV sobre menos PV. Vai dar menos 1. Difícil, moçada. Só acho que o mais chatinho foi essa pegadinha aí, porque eu coloquei 0 e 1. Aí eu errei isso aí. Não, beleza, mas é para isso que a gente tá aqui numa sexta feriado, estudando. É isso aí, pô. Como eu falo, moçada, errar é agora. Agora é o momento de você errar. Agora é o momento de você olhar, caramba, fiz uma besteira, caramba, não prestei atenção. Esse é o momento. Tá bom? Show de bola. Uma questão impossível de fazer? Não, né? Bem tranquila até, mas, mais uma vez, denota aquele conhecimento que eu falei pra você. Cuidado com essas palavras, realiza, recebe, tá bom? E vamos pra próxima. Essa aqui, né, vocês me disseram que acabaram errando também? Pô, essa aí eu errei. Deram mole, né? Me confundi, eu acho, uma coisa aqui. Nessa aqui ele fala assim, ó. Leia com atenção e identifique a alternativa correta. Aí ele fala, numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema não troca calor com o meio externo. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Isso é diabático, né? Uhum. Ok? Eu até fiz uma relação da seguinte forma, ó, já, né, pra gente poder cair aqui, ó. Aqui a ideia, ó. Numa compressão, trabalho é negativo. Você recebe trabalho. Se ela é isotérmica, a variação da energia interna é 0. Então, joga na fórmula. Vai ficar Q igual ao trabalho do gás. Então, o gás, para ele realizar trabalho, tem que haver troca de calor. Tá vendo? Estou dizendo que o calor é igual ao trabalho do gás, só que sofrido pelo gás. Então, tem troca de calor. E ele está dizendo que não troca calor. Aí, mais uma vez, aí até o Davi colocou aí, não. Quando ela não troca calor, porque ela é adiabática. Ele não falou esse termo aqui, né? Mas eu estou provando aqui que há troca de calor, sim. Que é por causa da troca de calor que o gás realiza trabalho. Tudo bem? Vamos para B, ó. Numa compressão, novamente, compressão, trabalho negativo, recebe trabalho. Isotérmica, variação de energia interna é 0. De um gás perfeito, o sistema cede, né, um valor de calor menor que o valor do trabalho que recebe. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, moçada? Falso. Por que isso é falso, moçada? Porque vai ser igual a variação de energia interna. E é igual, não é nem maior e nem o quê? Nem menor. E não é igual a variação de energia interna, é igual ao calor. A quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. A variação de energia interna é 0. Ok? Na letra C, numa compressão isotérmica. Novamente, trabalho negativo, recebe trabalho, variação de energia interna é 0. De um gás perfeito, sempre ocorre variação de energia interna do gás. Não ocorre.
a variação de energia interna é zero. Deu para entender? Aqui não é variação de calor. Aqui ele está falando variação de energia interna. Ela é zero. Numa compressão isotérmica, trabalho negativo, recebe de um gás perfeito, o sistema realiza trabalho. Não, ele não realiza, ele recebe trabalho, tá vendo? Por isso que eu não tô entendendo, eu errei por causa disso aí, pô. Mas caramba, de novo? Pô, porque quando ele fala sistema, não seria o conjunto total? Tipo, ou ele não inclui, sei lá, a vizinhança que a gente tinha falado aquela vez lá? O que seria? Eu não tô entendendo isso. Na hora eu achei Cara, que... sistema é ali, ó, sistema êmbolo gás. Mas aí não taria sentido isso aí, tipo, porque o gás receberia trabalho do sistema? Isso, e ele tá falando que realiza. Mas se o gás vai receber, o sistema Veja, o realiza. sistema realiza trabalho, portanto não recebe calor. Não, primeiro que o gás recebe trabalho. Eu posso até dizer que porque veja, quando você fala que o sistema realiza trabalho, é uma força externa. Tá, eu posso até aqui ter essa ideia. Só que ele fala não recebe calor. Tá errado isso. Não, é isso que tá errado, então? Tipo, Tá? O sistema realiza trabalho. O problema é que ele fala que ele não recebe calor. Não, recebe sim, pô. Tanto é que tá lá, ó, Q é igual ao trabalho. Então ele recebe calor, pô. eu não entendi essa parte de, tipo, não recebe calor. Como que conclui isso? Ih, filho, olha aqui, não tô dizendo que trabalho é igual gás. Trabalho do gás é igual ao calor recebido? Sim. Então, e ele tá dizendo que não recebe calor. Eu acabei de provar que toda vez que eu tô tendo uma compressão isotérmica, Q é igual ao trabalho. Compressão isotérmica, Q é igual ao trabalho do gás. Tá vendo? Compressão isotérmica, Q é igual ao trabalho do gás. Então, como é que ele não recebe calor? Mas então quando eu consigo igualar os dois, eu meio que posso afirmar que o sistema vai receber calor daí? Claro, filho. Exatamente. Tá bom? Beleza. E na letra E, numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema recebe trabalho, tá vendo? Aí é que tá, cara. Essa ideia aqui do sistema, cara, a gente tem que entender o seguinte. O que é o sistema? Que aqui realmente a palavra realiza não serve, tá? O que é o sistema? Moçada, sistema é gás êmbolo. Esse é o sistema, gás êmbolo. Quando o êmbolo desce, tá vendo? Quando o êmbolo desce, o sistema recebe trabalho. Recebe trabalho de uma força externa. Tudo bem? Quando o êmbolo sobe, o sistema realiza trabalho por meio do gás. É isso, tá? Ah, então a força externa ela não está incluída no sistema. Não tá. Então você vai raciocinar isso aqui, ó. Eu tenho lá e aqui tem o êmbolo. Se eu tenho uma segunda condição, onde essa condição aqui, por exemplo, o meu êmbolo veio aqui para cima, ó, tá vendo? Ele estava nessa posição inicial e agora está nessa posição inicial, nessa posição final aqui. Então, o que aconteceu aqui, ó? O gás realizou trabalho, tá vendo? Então eu digo que o sistema realiza trabalho por meio do gás. Agora, se eu tenho uma outra posição, onde o meu êmbolo agora desceu, ou seja, é uma compressão, seja por uma força externa, seja o que for, tá vendo? Então aqui agora, a compressão, ó. Então o sistema recebe trabalho de alguém, tá vendo? O sistema recebe trabalho de alguém. Deu para entender isso agora? Ó? Se o êmbolo sobe, o sistema, ou seja, o êmbolo sobe, o que aconteceu com o volume? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então o sistema realiza trabalho por meio do gás. A gente costuma dizer que o gás realizou trabalho, tá vendo? Mas o sistema realiza trabalho por meio do gás. Aí o êmbolo vai e desce. O êmbolo desceu, o volume aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então a gente diz que o sistema recebeu trabalho, tá vendo? Porque o volume do gás diminuiu. Então ele recebeu trabalho, ou de uma força externa, seja do que for. Mas o sistema, o que é o sistema? É êmbolo-gás. Tá, porque tipo, é como se essa força externa foi o que moveu o êmbolo, não necessariamente o êmbolo. Exatamente. Tá? Ok? Porque assim, eu tenho maneira, lembra? Eu tenho maneiras de fazer com que esse volume diminua, né? Lembra? Pressão, né? A gente está sempre raciocinando isso aqui, ó. Pressão é igual a força sobre a área. Então, para eu poder trabalhar essa ideia de aumento de pressão, diminuição de pressão, ou se ela tem variação, aí vai depender, ela é isocórica, né, isovolumétrica, aí a gente vai raciocinar. Mas normalmente, para eu diminuir a área ali, eu estou relacionando a volume, né? Aumenta o volume, diminui o volume. Aumentar o volume, diminuir o volume está ligado ao grau de agitação das moléculas. Então eu posso também retirar calor do sistema. Concorda comigo que eu posso retirar calor? Posso ou não posso? Pode. E se eu retirar calor, as moléculas se agitam mais ou menos? Se tirar calor? Isso. Vai diminuir a temperatura, acho que menos também, concordo. Menos, né, cara? Aí o grau de agitação vai diminuir,
Então, o que vai acontecer? O êmbolo pode descer, pô, porque eu estou retirando calor do sistema. Tá vendo? Mas externamente alguém está fazendo isso. Alguém está, né, trocando esse calor, está retirando esse calor. E ao retirar esse calor, o meu êmbolo pode diminuir. E ao diminuir, aí o sistema recebe trabalho porque eu tenho variação de volume, compressão. É bem simples. Numa compressão, o sistema recebe trabalho. Tudo bem? Numa expansão, o sistema realiza trabalho. Tudo bem? Certo, moçada? Sim ou não? Beleza, professor. Quando eu passo para errar mais. Não erre mais esse, hein? Tá bom? E a última questão aí, a questãozinha tranquila também. Essa foi mole, né? Aí, tipo, eu fiquei, tipo assim, eu consegui acertar ela, mas eu fiquei em dúvida de um negócio aí que eu até te perguntar, porque, tipo, pô, tipo assim, eu lembro que quando você vai olhar o cara que multiplica a potência, se ele for maior que 3,16, você joga para a próxima casa, e se ele for menor, você mantém a casa, não é isso? Não, beleza, mas eu vou precisar fazer isso quando eu tenho o quê? Lembra que a gente tem a ideia do número científico lá, que ele vai de 0 a 1, né? Lembra que ele é maior que 1, não pode ser igual a 3 e tal. E quando você tem, por exemplo, o problema é quando eu tenho essa potência de 10 aí vai ser relacionada ao quê? Se eu vou aumentar ou se eu vou diminuir. Quanto que eu tenho da casa decimal que está ali no meu número científico? 1, alguma coisa, tá vendo? Então é maior que 1. Se for maior que 1, por exemplo. Se for maior que 1, aí eu faço a geométrica, que é o 3,16 que você está falando. Agora, se não for, aí eu mantenho a mesma casa decimal. Lembra disso? É isso que você vai fazer. Nesse caso aqui, ó, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Ele fala assim, ó, bom, se 30 centímetros corresponde ao raio, então o perímetro, que é o quanto que ela andou, né, que é o 2πr, eu chamo de 2p porque é perímetro. Depois, né, se eu quiser o semiperímetro, eu divido por 2, e aí eu vou chamar de p. Isso é o normal, né? Então 2p é perímetro e p é semiperímetro. Então o que é o perímetro aqui? Perímetro é 2π vezes 30. E aí você vai fazer o cálculo aqui, você vai, né? Lembrando que esse cara aqui está em 30 centímetros, você vai ter que transformar isso aí em quê? Em metro, né? Então, centímetro, decímetro, metro, ok? Por isso que eu botei o 0,3 aqui. Professor, mas eu tinha que saber que π vale 3,14, né? Tudo bem? Alguém não sabia que π vale 3,14? Sejam sinceros, alguém não sabia? Por que eu vou usar o 3,14? Porque a resposta não ficou em função de π, né? Senão você não vai achar a resposta. Tá bom? Então 3,14, e aí você vai achar que é 1,884, que é aproximadamente 1,9 metros. Agora, número de voltas. Você tem 200.000 dividido por 1,9. Isso vai dar o número de voltas. Se fosse 200.000 dividido por 2, é 1,9 é aproximadamente igual a 2, né? Tudo bem? Você poderia fazer isso assim também. Aqui está dando 1,05263,1. Aí o que você faz? Você vai correr para esquerda até chegar aqui 1,0. Lembra? Esse número científico aqui, ele é maior que quanto, menor que quanto? Hein, Davi? Maior que 1, menor que 3,16. Não, até sim, ok, mas na verdade assim, por exemplo, o que não representa para mim um número científico? 7, alguma coisa, representa um número científico? Pô, representa, pô. É isso que eu tô perguntando. Então esse camarada que eu coloquei aqui, ó, 1, esse cara aqui, ó, ele tem um valor para você, esse cara aqui. E até onde você considera que aqui você vai somar ou você vai manter a casa decimal, entendeu? Ah, tá. Professor, é que na verdade eu fiz de outro jeito. Tipo, como eu coloquei lá que o raio é 3/10, eu passei o 10 pra lá, ficou na casa de 10 a sexta. Só que daí, tipo, eu vi o que mais se aproximava, daí embaixo do 9, alguma coisa, eu falei, pô, vou considerar aproximadamente 10 e ele cai na casa de 10 a quinta. Só que desse jeito aí faz sentido mesmo. É que eu fiquei confuso na hora pelo jeito que eu estruturei ali a conta. Não, tudo bem. Do seu jeito corre riscos, mas também funciona, tá? Porque se o cara for malandrão e botasse direto ali o 10 a sexta, você ia seco, né? Talvez. Talvez não, eu tenho certeza. Então, assim, tem que tomar cuidado. Agora, aqui é a ideia do número científico, né? E aí é a ordem de grandeza. Tudo bem, moçada? Então, a ordem de grandeza é 10 a quinta voltas. Show de bola? E aí, moçada? Vamos lá, então? Puderem colocar as câmeras aí pra gente encerrar, eu agradeço. Ajuda bastante, né? E aí, o que acharam do simulado?
Moçada, pode ser sincero, simulado não foi fácil não, tá? Não adianta, eu fui mal. Não, cara, simulado não foi fácil. Mas eu pergunto a vocês, foi impossível? Não foi, só que eu quis... professor, você quis sacanear a gente, fazer a gente ir mal. Não quis. Eu quis provar pra vocês que se o cara quiser complicar uma questão simples de movimento uniforme, ele complica. Se ele quiser colocar uma questão de movimento variado complicada, chatinha de raciocínio, ele coloca também. Esse foi o intuito, né? Porque a gente tava sempre, é tranquilinho, F igual a MA. Moçada, o que a gente, esse negócio da proporcionalidade, tranquilo ali? Todo mundo passou a entender essa ideia da proporcionalidade? Se eu quero considerar o meu movimento desde o início, aí eu vou ter aquela ideia de K, 4K, né? Depois 9K, depois 16K. Agora, se eu quero entre intervalos, aí é sempre o número ímpar, né? K, 3K, 5K, 7K. No caso lá da queda, né, ou de qualquer um que você quiser, se ele te der essa distância total, porque ele pode também te dar só... Olha que interessante um problema. Ele fala assim, entre a terceira e a quarta gota tem 15 metros. Bom, entre a terceira e a quarta gota tem 15 metros, por exemplo. Aí ele fala qual a distância total. Então depende de quantas gotas ele falou que caiu. Então você sabe que o K vale, né? Se entre a terceira e a quarta gota, né? Lembra que a gente colocou lá que seria K, depois o próximo é 3K, né? Então entre a quarta e a terceira gota seria 3K. Ele disse que ali tem 15 metros, 3K igual a 15, beleza? Então K vale quanto? 5. Aí você soma até a hora que bate no chão, acha a altura total. Entendeu? Sim, faz sentido. Mas desde que, mais uma vez, né? Desde que ele tenha saído do repouso, tá? Senão você não consegue fazer isso, não. Em lançamento vertical, por exemplo, isso não funciona. Porque ele tem velocidade inicial. Beleza, moçada? Tranquilo? Bom, a proposta era essa. Era nós resolvermos aí o simulado. Acredito que atingimos esse objetivo, né? Conseguimos aí deixar o Davi menos bravo, né? Deixar ele mais tranquilo aí. E eu pergunto a vocês, moçada, todo mundo entendeu aí a resolução? Alguma coisa ainda ficou complicada? Se sim, não tem problema não, me manda depois uma mensagem lá. Tento de uma outra forma, de uma outra maneira, explicar novamente essas resoluções aí, se vocês acharem necessário. Tá bom? Beleza? Moçada, no mais, agradeço aí a presença de vocês. É isso que nos motiva sempre, né? Estarmos aqui estudando, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, bom feriado aí, bons estudos nesse feriado, né? E a ideia é que façamos aí o simulado online, tá bom? Se der tempo, eu faço de física para amanhã. Se não der, vai ser só o de português no domingo, tá? Porque fazer simulado também não é mole, não. Tá? Denota aí um grande esforço de tempo. E como minha esposa também não tá muito bem, eu tenho que dar um pouco de atenção aqui também. Não posso ficar o tempo todo aqui. Mas o de português vai rolar, tá? Então, domingo de manhã, conto com a presença de vocês lá no simulado online, tá bom? Moçada, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Eu só agradeço, professor, pela resolução aí, que foi esse negócio de Galileu. Acho que pode ajudar bastante em exercícios assim. Sim, com certeza. Não tenha dúvida disso. Vai ajudar bastante mesmo, vai ajudar muito, tá bom? Moçada, Deus abençoe vocês então. Tamo junto. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí. A sala virtual tá lá também para tirar suas dúvidas, né? Então, aquela dúvida lá, eu esqueci. Então, quando vocês colocarem lá, né, eu respondo lá para vocês, tá bom? Moçada, um forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, professor, obrigadão. Valeu, moçadinha. Um abraço para vocês aí também.